Queridos, chegou o momento da palavra. E o que eu vou pregar para vocês não é teoria. Aleluia. Não é teoria. Eu sei quando uma pessoa está pregando teoria e quando uma pessoa viveu o que ela prega. Lucas capítulo 22, versículo 31 a 34. Minha versão é Batista, querido. NA. Hoje eu vou de Batista. Amém, amados? Luan, do versículo 31 a 34. Amém? Lucas, capítulo 22, versículo 31 a 34. Preste atenção, Pablo, que Deus quer falar contigo, varão. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Simão, e Jesus fala de novo: Simão. Então você já vê que é um assunto importante, né? Eu falei para vocês que na minha casa, quando eu escuto Adilson e quando eu escuto Adilson, aí eu sei que o assunto é importante. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Só esse versículo, queridos, eu já pregaria aqui. Jesus fala com o líder e fala: ó, vocês estão juntos, hein? Satanás, tem gente que fala assim: Satanás está furioso. Graças a Deus que ele está furioso, porque se ele estiver bonzinho com você, você está jogando no time dele. Verso 32, Luan: eu, porém, orei por você. Opa! Isso aqui é específico. Para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, agora eu vou fazer jus aqui, esqueço o nome do varão aí, Pastor Fábio. Na versão assembleana é quando se você se converter, fortaleça, ó, obrigado, Luan. Quando te converter, como que pode, Michele, um homem que é o líder? Se o líder não está convertido, imagina. Fortalece os teus irmãos. Verso 33. Volta na Batista, senão o povo vai. Hoje eu quero estar mais light. Pedro respondeu: Estou pronto. Olha que palavra linda. Todos os pastores. Hoje eu achei que você não ia trabalhar hoje, mas esse varão aqui, meu nome é pronto. Estou pronto. Olha que coisa tremenda. O líder dizendo: estou pronto. Agora, só que ele não sabia o que ele estava falando. Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Verso 34, Jesus lhe disse: eu te digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Olha que palavra, irmãos.
Pai, o Senhor não me levou 3 anos para não fazer nada a não ser estudar a Tua palavra e eu entender essa passagem. Porque quando eu achei que eu estava pronto, eu não Te conhecia, Senhor. Mas durante esses 3 primeiros anos do meu chamado como pastor, de manhã, à tarde, à noite, eu não fazia coisa alguma a não ser ler a Tua palavra. Eu aprendi a ter o discernimento por meio do Teu Espírito, Senhor. E me ajuda, Pai. Me ajuda a transmitir o que o Senhor quer falar à Tua igreja nesta noite. Estou pronto. Senhor, quantas pessoas se acham prontas, Pai, quando nem Te conhece, nem se converteu ainda. Deus, em nome de Jesus, fale conosco. A igreja pode dizer amém? Amém. Senta do teu lado do teu irmão e diz assim: olha, eu vim lá de São Paulo, Michele, e eu quero ver o que Deus tem por meio do pastor Adilson para mim. Deixa eu comer a palavra hoje. Fala para o teu irmão do lado: deixa eu comer a palavra hoje. Queridos, você viu essa mensagem de diversas maneiras, mas eu vou trazer o que Deus falou comigo na primeira semana em que Ele me chamou para ser um pastor. Eu fiquei contente, eu disse: qual é a catedral que o Senhor vai me dar? Qual é isso, qual é aquilo? Ele falou: não, leia a palavra. Quero que você leia a palavra. Mas eu conheço a palavra, já tem 12 anos que eu te sirvo. Não. Eu quero te mostrar a palavra. Fernando Pérez, saí daqui, fui para São Paulo. Irmã, tu és cabeça muito dura. A Bíblia explica a própria Bíblia. Escreveu 22 livros. Não é assim, irmão Adilson, não é assim. Não é com o intelecto que se lê a Bíblia. É Deus. É Deus que revela a Bíblia para nós. A Bíblia não é lida, ela é vivida. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus falando com o teu ungido. E falando com você nessa noite, falando comigo. Se o meu povo, é uma condição, se o meu povo, que me procura, que ora por mim, tem pessoa, estou pregando aqui para pessoa que nem procura Deus. Não tem uma agenda com Deus, quer ser abençoado. Não conhece a Deus. Se o meu povo, primeira condição, humilhar, eu coloquei aqui para não esquecer. O que é humilhar? Reconhecer que não estou pronto. Orar. Que é orar? Focar nas coisas de Deus. Não precisa ir lá, Luan. Colossenses 3, verso 1 e 2. Sai da terra, foca em Deus. Me buscar, diferente, querido. Uma vez eu escutei uma pregação que o rapaz falou: estou chegando. Ele estava em São Paulo e a esposa: você está onde? Estou chegando. Ele estava em São Paulo ainda, mas estava chegando, não estava ou não estava? Cheguei é diferente. Me buscar. Querido, enquanto você não tiver sede de Deus, Deus não vai falar contigo.
se converter dos seus maus caminhos. Amados, homem nenhum consegue se converter. Prego isso há 30 anos. Homem nenhum consegue se converter. Precisamos de uma ajuda. É sobre essa ajuda que eu vou ministrar aqui hoje. Nós precisamos de uma ajuda para nos converter. Pedro andou com Jesus. O que eu falei ali era depois da ceia, na quinta-feira. Depois da ceia, já na quinta-feira, Jesus foi morto. Logo em seguida, amados. E aí Jesus falou: olha, é necessário acontecer isso comigo. Não, Senhor, eu estou pronto para te defender, olha aí. Volta lá, Luan. Fica comigo aqui, Luan. Lucas 22, 33. Larga de Luan aí, irmãos. Deixa ele comigo. Estou pronto. O homem, quando ele é autossuficiente, ele se torna a primeira coisa, ele se considera capaz. Pronto. Adentra a porta dessa igreja diversos tipos de pessoas, mas a que eu mais tenho problema, e qualquer pastor vai ter, qualquer pessoa vai ter, é com a pessoa que se acha que está pronta. Essa é difícil. Agora entra um arrastando aí, preciso de Deus. Pode investir, porque já está meio caminho andado. Agora, quando a pessoa chega autossuficiente, orgulhoso, aí é difícil. Mas muitas pessoas começam a levar pelo campo sociológico, pelo psicólogo, pelo isso, por aquilo. Mas eu quero perguntar para vocês, por que é que Pedro negou a Jesus? E a Bíblia, tem muita gente que fala assim: Pedro negou a Jesus. Mas não foi só Pedro, não. A Bíblia diz: todos negaram. Todos. E por que ele negou a Jesus? O Evangelho de João, ele traz um cunho espiritual. A partir do capítulo 14, Jesus termina a ceia, e ele vai para o Getsêmani, e ele começa a levar os seus discípulos. O que havia de trair ele já não estava mais ali. E aí você começa a prestar atenção, João 14, versículo 16, eu vou por 16. Mas Pedro faz uma pergunta, eu não vou entrar nessa pergunta, e todos os discípulos também começam a ficar assustados. E aqui Jesus começa a trazer seu último ensinamento. Ele já tinha lavado os pés dos discípulos, já tinha mostrado o que era se humilhar diante do homem, mas aqui ele estava trazendo um ensinamento que você precisa entender. Quando você bate no teu peito e diz: estou pronto, não preciso de Deus, na segunda-feira deixa comigo, eu vou resolver minha semana. Não tem tempo para Deus. Na terça não tem, na quarta não tem tempo para Deus. Aí na quinta-feira tem um culto, e tem uns abençoados que nem na quinta vem, porque não, eu já vou no domingo, tá bom demais. Querido, você não vem no culto para passear, você vem no culto para cultuar, para adorar a Deus, para em ação de graça. Olha, eu vou te oferecer o meu melhor, Senhor.
Jesus chega para Pedro. Jesus tinha acabado de alinhar Pedro. Pedro, vem cá, você precisa saber de algo. Pedro, traz os discípulos, você é o líder deles. Eu pedirei ao Pai, Ele vos dará outro. Professor da escola dominical pregou aqui. Consolador. Eu sou apaixonado por essas pessoas que começam a dar conceito disso, conceito daquilo. Queridos, a Bíblia é experimental. Não adianta eu ficar estudando sobre a fé se eu não tenho fé. Fé não é, sei se não é, pensamento positivo. Fé é dom de Deus. Ele falou sobre a bênção alcançará você e a fé. A fé é a primeira coisa que, não sei orar, então vou te ensinar. Peça fé. Porque sem fé é impossível você ir para o céu, querido. Não é para você ganhar seu carro novo, não. Eu estou pregando aqui para você morar no céu. Pedro, vem cá, Pedro. Eu quero que você entenda da minha missão. A minha missão é vir aqui a esta terra, tirar o pecado do mundo e fazer vocês sair da criatura para ser filho de Deus. Ei, eu vou te dar outro consolador, para que esteja com você para sempre. Foi ministrado aqui essa semana. Estamos na escola bíblica dominical. Consolador é outro igual. Igual. Jesus está falando assim: olha, vou te dar, é o Pai. Eu vou pedir para o Pai, Ele vai te dar o que você precisa. Verso 17, Luan. O que é o Consolador? O Espírito, com letra maiúscula, da verdade. Tem uma vírgula aí. Eu não sou muito bom de português, mas ele abre um parênteses aí. Meia boca não recebe. Pode frequentar a igreja, mas não tem nada a ver com Deus. O mundo não pode receber, vírgula, não vê, não conhece, ponto. Aí ele vira para os discípulos dele, lá no Getsemane. Existia dois grupos de discípulos. Dois. Pedro, Tiago e João. Vocês vêm para cá. O resto fica aqui. Vocês o conhecem. Porque ele habita com vocês e estará em vocês. Senhor, no Velho Testamento, já esqueci o nome do varão de novo, Fábio. Eu tenho que associar ele com algum jogador de futebol aí na época. Fábio, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus era invocado. Vinha para reis, para algumas pessoas especiais. Habita com vocês. Essas pessoas foi o próprio Deus que escolheu. Apóstolo. Jesus escolheu eles. Então, isso era uma habitação que às vezes saía, Pablo, de Pedro. Jesus preocupado, não vai lá não. Jesus preocupado falou assim: ei, o que o pessoal fala de mim? Que o senhor é um profeta, que é isso? Pedro falou: não, senhor. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, não foi você, foi o Espírito que está em você, foi meu Pai que te revelou.
Logo em seguida, Pedro dá outra presepada com Jesus. Jesus fala: afasta de mim, Satanás. Logo em seguida, varão. Está aparecendo uns irmãos aqui. O Espírito da verdade. O mundo não pode receber, não vê, nem o conhece. Querido, se eu for ministrar, nós estamos ao vivo aí na TV Cidade Verde, só aqui em Cuiabá é canal 12, não sei nos outros municípios. Passa de 100 municípios, querido. E eu já estou profetizando que nós vamos lá na nacional. Vai ser 900 cidades. Toma posse aí, Michele. Você, meu amigo, que me ouve, é por isso que tem tantas heresias. Até Jesus Cristo, todo mundo. Mas na quinta-feira, sexta, sábado e domingo, o pessoal faz assim, ó. Corta, igual quando está editando aqueles filmes. Corta esse pedaço e deleta. Eu vou colocar Maria, outro coloca Preto Velho, outro coloca não sei o quê. E a missão de Deus vai por água abaixo. Aqui não. No ensinamento que Jesus deu para os seus discípulos, está dizendo: o Espírito da verdade, eu não estou pregando mentira. Jesus está falando para eles: ei, esquece o mundo. Esquece os dogmas das igrejas. Eles não me conhecem. Habita com vocês e estará, agora sim, em vocês. Verso 18. Não deixarei que ficam órfãos. Quem está falando isso? Jesus tinha acabado de falar para Pedro que ele ia morrer. Agora eu pergunto: Pedro estava pronto para isso? Como é que alguém pode morrer e não vai me deixar órfão? Então é muito para o intelecto. Mas Deus aqui estava trazendo ensinamento. Voltarei. Aí entra o conceito do Consolador. Voltarei para junto de vocês. Verso 26, Luan, continua essa benção aí, não sai dessa, isso. Mas o Consolador, vírgula, o Espírito Santo, ei, Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Aqui, de João capítulo 14 para frente, Jesus começa a se manifestar como Deus. Como Deus. Para quem? Para os discípulos dele. Essa mensagem foi específica lá, depois da ceia, queridos. O Espírito Santo que, olha a trindade aí, irmãos. O Pai enviará em meu nome. Esse ensinará a vocês todas as coisas. E fará que lembre de tudo que eu lhes disse. Vou correr, que senão... Sabemos a respeito do Consolador, mas Jesus para. Na quinta-feira à noite, ele para de ministrar. Não! Ele traz algo tremendo para Pedro. Pedro disse: estou pronto. Aí Jesus fala assim: Pedro, eu te falei que vou enviar o Consolador, porque o Pai vai. Mas você precisa saber o que é que o Consolador vem fazer aqui na terra. A obra do Espírito Santo. João 16, na mesma toada, versículo 7.
Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, né? Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Que conversa é essa, amados? Que conversa? Como é que eu posso entender a Bíblia com o meu intelecto? Somente? Precisa de algo mais. Porque quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo, usando homens, usando o próprio Jesus para falar. Nós estamos falando coisa que Jesus mencionou. Verso 8. Quando ele vier, convencerá. Agora o mundo aí, eu não vou entrar no original aí, mas aí está falando, ó, é para todos, tá? Não é mais só para discípulo. Convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9. Do pecado, porque eles não creem em mim. Quantos amigos você tem? Quantos parentes você tem? Jesus te ama. Eu sei sobre Jesus, aquele que morreu na cruz, e pronto, e vai, você tenta falar, olha, mas você precisa de Jesus. As pessoas não creem. Pecado entra no céu? Eu falei para vocês que eu tenho uma dificuldade. As pessoas falam assim, pastor, ora aqui. Eu olho assim, olho para a fisionomia da pessoa, olho para a situação. Eu serei mais um que vou orar, porque ele não está acreditando na oração. Não crê em mim, e aí eu corto, volta. Irmãos, se eu for orar aqui, vai sair capeta por tudo quanto é lado. Verso 10, da justiça. O que é a justiça? Está lá, eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Rapaz, que negócio é esse? Não vou te deixar órfão, vou voltar para você, agora não volto. Irmãos, verso 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Último ensinamento, um dos últimos ensinamentos de Jesus. Verso 13. Porém, cuidado quando tem porém na Bíblia, sim, tá? São condições, irmão. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão por acontecer ou para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Querido, essa passagem, Jesus estava dizendo qual é a missão dos discípulos. Qual a missão dos discípulos? Chama-se, existe a grande comissão, é para todos nós. Existe o comissionamento do discípulo. E nós vamos entrar nesse assunto agora. Comissionamento dos discípulos.
Jesus ensina eles. E aí, Jesus é pego, é morto, mas ele ressuscita. E qual a primeira coisa que Jesus faz quando ele ressuscita? A última coisa que ele fala para os seus discípulos é sobre o Espírito Santo. E a primeira coisa, quando ele ressuscita, ele encontra com os discípulos, ele faz o quê, queridos? Pedro disse: eu estou pronto, mas não estava. Faltava algo. João capítulo 20. Versículo 19, eu já vou para o 19. Não dá tempo. Irmãos, nós temos que arrumar um tempo aqui, porque o assembleano ele precisa de 1h30, 2 horas, amado. Esse negócio de televisão aí está fazendo a gente ficar só com 1h30 de pregação, está difícil, né? João 20, 19. Ao cair a tarde daquele dia, que dia era? Vocês estão comigo ou não? Domingo, né? Ele aparece Maria Madalena, aparece para as mulheres lá, e aí ele vai na onde? Ele vai na onde você está, Ari. Ele vai na onde você está, pastora Fátima. Não tem porta, não tem cadeia, não tem lugar aonde Jesus não adentra para te abençoar. Foi ministrado aqui pela saudação do Fábio, né? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, a Bíblia está dizendo aí, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Os discípulos que tinham negado a Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas os discípulos voaram tudo, irmãos. Negaram, esconderam, estavam ali, trancafiado, com medo tremendo. Mataram o nosso mestre. Aí Jesus aparece no meio deles. Que cena, amados. Que cena. Porta trancada. Porta não se tranca para o lado de fora. Porta se tranca para o lado de dentro. Para o lado de fora tranca também. Mas ali eles estavam. Acho que naquela época era o... Vamos chamar esse troço aí. Tranca. Alguma coisa nesse sentido. Trancados. Dentro da casa. Com medo. A Bíblia está dizendo aí. Jesus veio, se pôs no meio deles. No meio deles, amado. Dizendo: que a paz esteja com vocês. Congela aí, varão. Não precisa ir lá não. Sabe que paz é essa? Vocês sabem que paz é essa? Qual é o fruto do Espírito? Quando o assembleano cumprimenta outro, é a paz do Senhor, amado. Qual é o fruto do Espírito? Primeiro fruto, amor. É o Espírito Santo que habitando em você, porque você não tem o amor. O amor do homem é fingido. Mas o amor que fala do fruto é o amor do Espírito Santo. E ele produz o que no homem? Amor, alegria e paz. Jesus traz essa alegria. As pessoas ficam olhando para ele assim, a paz esteja. O homem apanhou, viraram ele de cabeça para baixo, fizeram o que quiseram com ele, cuspiram nele, bateram nele, tudo não sei o que, mataram ele. E agora ele vem sereno e diz: a paz esteja com vocês.
verso 20. No nosso meio, sempre vai ter pessoas difícil de crer. Difícil. Dizendo isso, lhes mostrou as mãos. Então os discípulos se alegraram de ver o Senhor, reconheceram Ele, por causa do furo. Aí tinha um abençoado que não estava lá. Está igual uns abençoados aqui, que às vezes a gente está aqui numa benção, o pastor pregou e o abençoado não estava no dia. E Tomé não estava ali, cara. Estavam ali 10 discípulos. Olha, meu irmão. Verso seguinte, Luan. E Jesus disse outra vez. Querido, a Bíblia, ela não está preocupada com o seu. Ela tem que trazer a verdade, mas não como os escritores fazem, tenta te emocionar. A Bíblia não foi feita para emocionar ninguém, foi feita para converter você e eu. Então Jesus ele fala outra vez. Eu não consigo aqui expressar alegria. E aí Jesus fala: calma, calma, sou eu, a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E há religiões que diz que Jesus não é Deus. Então aqui já vai por terra. Aqui já vai por terra. Davi foi um grande... Está aqui, ó, ele gosta de Davi. Quando ele morrer, ele falou que se for para o céu, se ele continuar essa bênção aí, eu não posso falar, né? Ele falou: eu quero dar um abraço em Davi. Eu falei: eu quero dar um abraço em Paulo. Então vamos embora. Mas nem Davi, e nem Paulo, e nem Maria, no conceito de Jesus, foi maior aqui na terra. Vocês sabiam disso? Nem Davi, nem Moisés, nem Paulo. Os nascidos de mulher, até a vinda de Jesus, o maior, segundo a palavra de Deus, João Batista. Se falar isso, o católico vai desmaiar aqui. Mas eles morreram, estão enterrados. Jesus, o único que morreu e que ressuscitou e que está conversando com os seus discípulos. Há uma grande diferença de Jesus para qualquer uma dessas pessoas, dessas personalidades, pelo amor de Deus. Davi foi um grande homem? Foi, mas morreu, está enterrado. O Pai me enviou, eu envio a vocês. 22. Aqui, irmãos, agora você vai ter que ser crente para entender isso. Isso aqui é divisor da antiga aliança para a nova aliança. Congela aí, guarda esse versículo. Vou testar se você está prestando atenção. Vai lá em Gênesis 2:7. Deus, Pai, criou o homem. O homem veio do macaco. Impossível! Por causa desse versículo aí. Quando Deus criou o homem, Deus o formou do pó da terra, ele soprou. O que é isso? Espírito. Deus nos dá. Aí está falando, ó, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Deus, Pai Todo-Poderoso, cria o homem e faz o Espírito
Por isso o homem é semelhança de Deus. Nós somos espírito, alma e corpo. Vaca não tem espírito. Cachorro não tem. Macaco muito menos. Agora olha, João 20, 22. Um outro Deus que esteve na Trindade, façamos o homem. Jesus estava lá, o Espírito Santo estava lá. Jesus, a primeira coisa, pastor, ele encontra com os discípulos, mostra as mãos. Se fosse eu ia dar um abraço, né? Nós íamos, mas Jesus falou: peraí, a minha missão precisa ser cumprida. Soprou sobre eles, não só no Pedro, eles, e disse o quê? Recebam o Espírito Santo. Estou pronto. Uma coisa. Agora Pedro, ele é regenerado aí. Mas e aí? Como é que fica? Aí vem muitos doutrina falando disso, falando daquilo. Irmãos, eu prego o que está ali na Bíblia. Receber um Espírito Santo. Para mim, a salvação, ela é o encontro de Jesus com o homem. Nós recebemos o Espírito Santo. Instantaneamente. Você pode ser torcedor do Flamengo, você pode ser do corintiano, seja o que for, você recebeu, teve um encontro com Jesus, você recebe o Espírito Santo. Mas e a sua alma vai deixar de ser flamenguista, vai deixar de ser corintiano? Não! Alma não se converte. E qual é o erro da Assembleia de Deus? Qual é o erro das denominações? O homem querendo converter a alma. Vai passar não converte. É um processo de santificação. Mas aqui não. Aqui recebe o sopro. Aqui há um divisor, espiritualmente estou falando, querido. Não me entenda mal, eu vou chegar lá, na igreja primitiva. Aqui são homens comissionados. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Passa-se alguns dias disso aí, do primeiro dia de domingo. Alguns falam 40 dias, enfim. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus Cristo, querido, a última fala dele com os discípulos, e aí ele sobe aos céus e diz: olha, ficam em Jerusalém. Ficam em Jerusalém. Atos dos Apóstolos,
capítulo 2, versículo 1. No dia de Pentecostes, não vou entrar em detalhe sobre esse Pentecostes, que era uma festa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2. De repente, o pastor pregou que alguém, de repente, veio da onde? Do céu. Da onde veio sua bênção? Se do céu não vier, homem nenhum poderá fazer coisa alguma. A Bíblia diz isso. Veio do céu um som, como um vento impetuoso, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Verso 3. Apareceram distribuída entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui é unânime. Dessa passagem para frente, os historiadores, as pessoas dizem, olha, nasce a igreja. Sexta dispensação, tempo da graça. Nasce a igreja. Agora vocês observaram o comportamento de Pedro? Começa a estudar Atos dos Apóstolos. Ele prega aí, muitas almas se convertem. Logo em seguida ele vai para o templo, começa a pregar. Antes dele entrar dentro do templo, tem um abençoado lá na porta formosa, é isso? O abençoado era coxo, que representa o cara que está com um pé dentro da igreja e outro fora. E aí Pedro chega a ele e João. E o coxo fala assim: me dê uma esmola, me dê um dinheiro, me dê isso, me dê aquilo. Tipificando a igreja fraca, a igreja que terrena, que se arrasta, que vive pedindo esmola para o mundo. Pedro disse: ei, o que olha a diferença, o que eu tenho. Antes ele disse: estou pronto, baseado nele. Agora não. Ele disse: o que eu tenho. O que Pedro tinha? Hã? O que você tem? E por que é que você anda choramingando por aí? Tem pessoa que o time dele perde, ele não vem no culto emburrado, porque o time perdeu. Outro não vem. Por quê? O Dish foi embora. Cadê o Dish? Vem cá, o Dish. Eu já vi algumas cenas, amados irmãos, de homem de Deus. Vem aqui, varão. O Dish é diácono da igreja. Está desde quando fundou. A esposa dele tem quantos dias? Dia primeiro. Faz quantos dias? Um mês.
Eu cheguei lá com a pastora Fátima, Perari, mais algumas pessoas aqui. E as pessoas se descabelando lá, chorando. E a esposa dele no caixão. Eu olho e vejo esse varão. Vou. Agradecendo, louvando a Deus. A esposa dele morta. Eles também são estrangeiros, igual vocês. Eu fiz o casamento dele com a esposa dele. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, eu preciso me converter. Morreu. Companheira dele. Ele estava adorando. Ô, varão, obrigado. Não entendi o sinal. Aqui? Estava adorando. Adorando. Pegaram toda a mercadoria dele lá no centro da cidade. Você lembra? Aí os policiais falaram assim, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele veio no meu gabinete, Paulinho chegou e tal. E nós falamos, o Diche, quantos que pegar? Ele falou, mais ou menos 5 mil, pastor. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, o Diche agora. Aí o rapaz falou assim, você tem que fazer isso, isso, isso. Ele falou, não posso. Sou crente, não posso mentir. Sabe o que aconteceu, amados? Sabe o que aconteceu? A igreja deu muito mais do que 5 mil para ele. Sabe o que aconteceu lá no velório, quando ele estava agradecendo a Deus? Quanto custou o funeral? 5 mil e pouco, amados. Ele ganhou tudo, quase tudo, ou foi tudo? Ele ganhou tudo num dia. Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. A mulher dele morta, ele adora. Falei, meu Deus, Fátima, preciso me converter. Eu falo isso, amados, porque agora, um ano, pouco atrás, meu filho estava aqui morto. Aqui. Fechava o olho e falava, Senhor. Às vezes eu entro na minha casa, eu vejo ele em vários lugares. Mas eu disse, Senhor, me dá força. E no dia do velório do Rodrigo, eu não tive a intimidade que eu disse que teve com Deus. Mas eu suportei. Eu disse uma coisa para Deus, falei, Senhor, Tu já me levaste em várias, e eu bati no meu peito que estava pronto. Aí o Senhor me chamou para servir como pastor. E toda vez, Senhor, que eu bato no meu peito. Que dia que foi o... Qual é o ano da pandemia? Foi 2022? 20 que morreu do lado, né? 20. Nós construímos a frente da igreja. Paro com o Corolla. O cara põe um revólver na minha testa. E rouba meu carro. Na hora, veio o quê? Leonardo na minha mente. Estou pronto. Achei que eu tinha 30 anos. Aí os guri até ri. Falei, vou jogar esse ladrão lá na parede.
faixa preta de judô. Quando eu quis fazer, o Espírito Santo me travou. Você não está pronto, ele vai te matar. Guricinho, mais magro que o Ever. Falei, isso aí meu Deus. E o cara levou o Corolla. Mas eu segui a orientação de Deus. No mesmo dia, no GPS de Deus, encontramos o Corolla. E foi até meu filho que morreu, o carro era dele. Eu larguei meu carro no negócio, falei, ele não estava andando com o carro. Quando roubou, eu falei, esse cara não colocou esse carro. E ele era pão duro. Mas, cara, eu falei, você não colocou o seu carro no seguro? Eu falei, não. Eu falei, então você vai aprender uma grande lição, porque roubaram ele. Mas isso é pregação, amado, porque você está falando, põe o carro no seguro. Não, esse mês não dá, no próximo mês. Leonardo? Põe no seguro, varão. Passou 20 dias. 20 dias. Fui assaltado. 20 dias. Vou no médico. Hoje até, ele é presidente da Unimed, meu primo. Fala, parente, você precisa fazer um exame aí. Aí eu falei, eu acho que foi o choque, né, do assalto, né. Aí fui fazer o exame, ele falou, pelo exame aqui você está com câncer. Estou pronto. Eu falei, Jesus, vamos fazer uma biópsia. 11 câncer maligno. Aí ele falou, parente, vou te abrir, mas não garanto nada. Conversa com a tua esposa, porque aí vai operar, morre 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, pandemia, estoura. E ele disse, temos que fazer esse negócio rápido, senão esse negócio pode te corroer aí. Fui assaltado, início da pandemia, tive que esperar a pandemia terminar. Aquietai-vos. Conhece aquele salmo? Tem gente que fala, não, aquietai-vos. Pare. Você precisa entender quem é Deus na sua vida. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Aí eu fui para operar, deitei lá, olhei aquela troço branco, nunca tinha entrado numa mesa de operação. A cara falou, dentro de um segundo, você vai. O senhor é pastor? Eu falei, sou. Então fala com o teu Deus aí. Aí eu olhei, falei, vou falar o quê, né? Falei, é um privilégio de servir, Senhor. Apaguei. Eles colocaram tanta anestesia em mim que eu passei 2 a 3 dias só vomitando, não comia nada. E num dia eu acho que tive uma visitação do Espírito Santo de forma diferente. Não dá de explicar aqui, porque tem muitas pessoas que estão me vendo ali. Mas se você acreditar ou não, aconteceu e veio na minha mente. Sabe por que você está vivo? Porque você confiou em mim. Salmo 91:15. A Bíblia não é estudada, ela é vivida. Ele me invocará e eu lhes responderei. Na onde? Em que momento? Na sua angústia eu estarei com ele. Ponto.
e vírgula. E para que Deus está com você? Eu o livrarei e o glorificarei. Deus falou comigo no Salmo 91:15 com os processos lá com o Rodrigo, meu filho, falou comigo pessoalmente, mas ali naquela madrugada, eu meio dopado ali e tal, veio aquela voz: é um privilégio te servir. Eu falei: o que tem a ver isso? E aquela voz suave, inconfundível: você depositou não nos homens, mas em mim. E você não disse foi. Aí, naquele momento de segundo, amados, não fui eu que fiz essa oração. Romanos 8:26, eu acho que é. O Espírito, que Espírito é esse? Santo, que habita em você e em mim, nos ajuda em nossa, porque não sabemos como orar, como convém, mas o próprio Deus, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Querido, fique em pé.